grandes mudanças eu tenho que fazer em 2026, que grandes transformações eu tenho que realizar para alcançar os meus objetivos. Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para você. A má notícia é que a chance de você fracassar numa grande transformação é altíssima. Numa grande transformação é altíssima. Você está há 3 anos tentando entrar no shape, e aí esse ano você diz que você vai ganhar 20 quilos de massa magra. É muito difícil, porque faz 4 anos que você não está ganhando, né? Por exemplo, a boa notícia é que esse é o princípio da nossa série. Aqui, pequenas coisas geram grandes resultados. Pequenas coisas geram grandes resultados. E diante disso, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias. O profeta Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Então, você abre a sua Bíblia em Mateus, né? Aí você volta um pouquinho ali, vira 2 páginas, Malaquias, e já chega em Zacarias. Zacarias capítulo 4, a gente vai ler do verso 1 ao verso 14. Zacarias capítulo 4, do verso 1 ao verso 14. Zacarias, capítulo 4, do verso 1 ao verso 14. Diz assim a palavra de Deus: depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me como se desperta alguém do sono, e me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas, e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu senhor? Ele disse: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 7, quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, olha só que interessante, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas, humildes, singelas coisas, terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. A seguir, perguntei ao anjo: o que significam essas 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? E perguntei também: o que significam esses 2 ramos de oliveira, ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ele disse: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: são os 2 homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Até aí, vamos orar mais uma vez? Pai de amor, obrigado pela tua palavra lida nesse primeiro domingo de 2026. Obrigado pela oportunidade que o teu Santo Espírito nos deu de nos conduzir aqui como igreja, como corpo, como família em torno de Cristo Jesus, para ouvir a tua direção aos nossos corações, às nossas famílias, para esse ano que se inicia. Abre, Senhor, os nossos olhos, olhos dos nossos corações, para que a gente enxergue não a nossa vontade, mas a tua vontade sobre esse ano, para que assim a gente complete aquilo que é bom, perfeito e agradável, que vem do Senhor sobre, em e através de nós. Em Cristo Jesus que nós oramos, amém e amém. Eu preciso te dar um contexto bíblico aqui, porque o livro de Zacarias, ele é um livro assim peculiar, ele é um profeta, e esse livro não tem uma linearidade. Então ele abre uma introdução, aí vem uma sequência de visões. Essas visões, elas são alocadas, a primeira com a última, a segunda com a penúltima, a terceira com a antepenúltima, e assim depois ele fala sobre o reino messiânico no final, em 2 partes. Então isso faz parte do gênero literário de Zacarias, o que para nós pode gerar um pouquinho de confusão aqui. Então, o que está acontecendo? Quem é Zacarias? Zacarias é um profeta que motivou o povo retornado do exílio da Babilônia. O povo tinha voltado do exílio, chegou em Jerusalém, e ele motiva esse povo para reconstruir o templo em Jerusalém e a crer no cumprimento das promessas de Deus.
O capítulo que lemos trata-se de uma, como eu disse, dentre 8 visões que o profeta teve em sonhos. Essas visões, elas são bem estranhas mesmo. Aqui é uma só, mas tem outras ainda com figuras ainda mais peculiares, né? E nessa visão nós temos o candelabro de ouro e as 2 oliveiras nos versículos 1 a 4. E depois a explicação da visão nos versículos 10 a 14. E aqui eu já vou te dar a explicação. As 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Isso está no texto bíblico. Né? O que são essas lâmpadas? Os olhos do Eterno. A palavra, a expressão Senhor aqui é o nome poderoso de Deus, Yahweh. Então, por isso, na sua Bíblia deve estar, provavelmente, toda em letra maiúscula. É o nome do Senhor, Yahweh, que percorre toda a terra. As 2 oliveiras são os 2 líderes. Ah, pastor, mas não falou quem são esses 2 homens, esses líderes. Fala no capítulo 3 e depois vai falar no capítulo 5, que são os 2 líderes que Deus levantou, Josué e Zorobabel, escolhidos por Deus para conduzir a reconstrução do templo, uma figura de sacerdote e uma figura de rei. Lembrando que tudo isso aponta para Cristo Jesus. No meio do texto, temos a mensagem central da visão, nos versículos 6 a 10. E é nela que nós nos concentraremos nessa manhã. Eu precisei te dar esse contexto, do contrário fica um versículo solto aqui, a gente precisa entender ele dentro do contexto bíblico, mas a gente vai se concentrar aqui dos versos 6 a 10. Irmãos e irmãs, a vida do povo de Deus naquela época estava literalmente em ruínas. Eles estão voltando para casa, mas eles encontram uma destruição. Quem retornou do exílio encontrou tudo no chão. Por isso o povo estava um tanto desanimado ao ver aquela situação. O texto de Esdras, que está na mesma janela histórica, fala de pessoas, anciãos que choraram, gritaram, rasgaram suas vestes de ver tudo destruído. Já não é fácil tomar uma resolução de ano novo. Imagine ter que fazê-lo num cenário de destruição, desânimo, dificuldade. Eu não sei como é que se encontra a sua vida. Tem gente que está entrando no ano de 2026, com a energia recarregada, pronta e sem problemas. Mas pode ser que muitos de nós estejamos entrando em 2026 com um certo desânimo, com batalhas que ainda estão sendo travadas. E Zorobabel, o governador dos judeus, tinha apenas uma pequena missão, né? Uma pequenina missão ali só de reconstruir o templo. Só isso, só de reconstruir o templo do Senhor. Então, com essa pequena, grande missão, logo foi quase natural que o povo olhasse com ceticismo para a conclusão da obra de reconstrução do templo. Diante disso, a primeira lição que a palavra de Deus nos deixa clara é essa, que o resultado vem pelo poder de Deus. Olha só o que o verso 6 diz, essa é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nossa, que lição, gente. Nesse primeiro domingo do ano, aprenda isso, que em 2026, você pode ter todos os recursos do mundo à sua disposição, você pode ter toda a força do universo, toda a motivação, e ainda assim chegar a lugar nenhum. E, por outro lado, você também pode olhar para a sua vida e não ter nenhum recurso, nenhuma ferramenta, nenhuma força e descobrir que coisas extraordinárias acontecerão em 2026 na sua vida. Por quê? O texto bíblico não responde. Porque a realização da promessa de Deus depende do Espírito de Deus, da força do Espírito, do poder do Espírito, da conexão com o Espírito. Não depende da força humana, não depende da capacidade humana. O resultado vem pelo poder de Deus. O resultado vem pela força do Senhor. E, infelizmente, há muitos cristãos que estão deixando de acreditar nisso, que a força vem pelo Senhor. Tem muitos cristãos que estão colocando a força humana para tentar mudar a realidade. E veja bem, eu não estou aqui nessa manhã dizendo que você não deva fazer a sua parte, né? E aí você fica só esperando o agir de Deus. Não vou fazer nada, porque não é pela minha força, não é pela força humana, então eu vou aqui nessa rede descansar no parque ecológico até que Deus faça um milagre acontecer. Não vai acontecer, tá? Porque você tem parte nesse processo, mas em conexão com Deus. O que eu estou dizendo é que
você não irá a lugar nenhum se, mesmo fazendo esforço, você não estiver conectado ao Espírito de Deus. É preciso agir na força do Senhor, na sabedoria do Espírito. Essa é a primeira lição para 2026, que eu quero que você guarde no seu coração. O resultado vem pelo poder de Deus. Se você está tomando notas, o resultado vem pelo poder de Deus. Já que a gente está em clima de ano novo, novas resoluções, novos hábitos e novas dicas, deixe-me te dar uma dica para você. Venha aos encontros dominicais com o seu caderninho de anotação. Sabe quando o pastor fala assim, você que está tomando notas, né? Eu gosto de falar essa expressão assim, é porque eu estou incentivando você a tomar notas, tá? Eu sei que assim, a gente vive numa geração conectada, e aí a primeira reação que você faz é, eu vou tirar uma foto desse slide, plaque, super legal, até que você chega em casa e esquece que você tirou foto do slide, né? Então, o caderninho vai te ajudar muito, um caderno específico para isso, né? Quem é o pessoal aqui que gosta de planner, né? Cadê? Levanta a mão. Eu amo um planner e tal, né? Poucas pessoas, só 1, 2, 3, 5, 6, aí, bom, né? Geralmente as mulheres, né? E vai. Gente, isso é uma ferramenta poderosa, porque você está usando várias áreas do seu cérebro para guardar, para gerar memória. Você escreve, você lê, você anota, tudo isso ajuda você a memorizar. Então fica a dica aí, traga um plannerzinho e você vai escrever. Esse caderno é só para anotações de sermões, coloca uma data, um ano, e aí você vai ver depois quando você revisitá-lo daqui a 10 anos, como Deus falou com você e transformou a sua história. Mas vamos lá, feche parênteses aqui, o resultado vem pelo poder de Deus. Segunda lição, Deus já conhece o resultado final. Puxa, se o resultado vem pelo poder de Deus, Deus já conhece o resultado final. Olha só o que diz o versículo 7. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Em outras versões, graças a Deus, graças a Deus. Gente, olha só. Quando Deus, Ele te chama para fazer algo, quando coloca um propósito em seu coração, e pode ser um propósito agora para 2026, não há força na terra que possa deter a vontade de Deus. Na explicação da visão, no final do verso 10, você pode olhar para a sua Bíblia, a palavra nos diz que as 7 lâmpadas são os olhos do Senhor. Esses olhos que sondam, esses olhos que percorrem, esses olhos que conhecem toda a terra, todas as coisas, em todos os lugares e em todos os tempos, porque o nosso Deus, Ele é o Deus eterno, Ele vive na eternidade, Ele conhece todo o tempo. Então aquela pedra principal que é citada aqui, né, essa pedra principal que será colocada, também pode ser entendida à luz da cultura daquela época como a pedra final, aquela pedra que termina a obra, a pedra última e mais importante, que simboliza a conclusão. Então ela será colocada aos gritos de Deus abençoe, aos gritos de graças a Deus, justamente porque a obra é realizada pelo poder do Espírito e sob o olhar, sob o cuidado, sob a soberania atenta de Deus. O que isso significa para nós em 2026? Antes mesmo de você dar o primeiro passo em direção ao que Deus colocou em seu coração, Ele já tem o resultado preparado, desde que você se renda ao poder do Espírito. Ele já tem preparado. O resultado já está lá, mas dentro da soberania de Deus, você precisa se render ao poder do Espírito. Se você viver pela fé, se você se render à graça de Deus, você será direcionado pela soberania do Eterno. Então o resultado vem pelo poder de Deus. Deus já conhece o resultado final. Então qual que é a terceira lição? A terceira lição é que o processo é tão importante quanto o resultado. Tá? O pessoal usa essas frases agora em frases de efeito, de coaching, de business e por aí vai, mas isso é um axioma bíblico. O processo é importante quanto o resultado. Então o Senhor me falou, versículo 8, início do 9, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo, suas mãos também o terminarão. Puxa, tem um início e tem um final, no meio disso tem um processo, e assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês, que esse Deus está lá no processo. É tão importante isso, porque se Deus é quem começa a boa obra, e é Ele quem a completará até o dia de Cristo Jesus, isso significa o quê? Que Ele está no percurso, que Ele está no processo.
Você se lembra da série do Advento, agora que a gente acabou de terminar? Qual que era o tema da série? Deus conosco. Então, Deus conosco nos vales, Deus conosco no deserto, Deus conosco em todas as situações, Deus conosco sempre. Então, Deus está, e Ele está no processo. Ele está presente em cada pequeno passo, em meio à adversidade, em meio a vitórias, em meio a conquistas, em meio a tempestades, Ele está lá. E se você ler o livro de Esdras, você verá os detalhes dessa construção, que não foi fácil, não foi fácil, o processo foi lento, da primeira pedra lançada até a conclusão, passaram-se cerca de, a gente está falando de 536 a 517, alguns historiadores vão errar por 1 ou 2 anos, 20 anos num processo de reconstrução. Agora, 20 anos, você colocando pedrinha, você orando a Deus, você entendendo aquilo que Deus colocou na sua história, você sabendo que o resultado está lá, debaixo do poder de Deus. Imagine as pessoas à volta, as pessoas zombando. Que maluquice é essa, Zorobabel? Que patético, para com isso. Olha o jeito que está, é só destruição. Você está colocando uma pedra aqui, olha quantas estão quebradas, destruídas, olha a ruína que está aos nossos lares. Essas pedrinhas não vão dar em nada. Às vezes você começa uma coisa, e aí tudo que você precisa é de alguém que fortaleça você, né? Mas vem aquele filho de um filisteu, né? E ele começa a jogar areia para sua... Não vai dar certo, não. Eu comecei um novo negócio. Ixi, não vai dar certo. Eu mudei de cidade. Essa cidade é ruim. Eu troquei de empresa. Nossa, você largou do certo para ir para o duvidoso. Eu saí lá da comunidade Viver, vim para a Presbiteriana do Parque. Ixi, trabalhar com o pastor Laci. O pessoal vai jogando, né? Vai jogando areia, né? E vai zombando. Não vai dar em nada. Irmãos e irmãs, os grandes resultados só se alcançam por meio do processo. Não tem atalho. Eu preciso te dizer isso em 2026. É urgente. Não existe atalho. Com todo respeito, quem vende atalho, de vender assim, quem mercantiliza, comercializa atalho, é malandro. E, infelizmente, esse é um problema do Brasil. Eu brinco às vezes com a Júnia, a gente vê algumas coisas assim, uns noticiários, né? Aí eu falo com ela já até sabe o que eu vou falar. Todo dia, acorda cedo, um malandro e um otário. Aí eles se encontram, dá negócio. Dá negócio. Porque sempre tem um malandro, e sempre tem alguém que cai no papo do malandro em busca de atalho. Então, hoje em dia, atalho para finanças. O que tem de gente vendendo curso no Instagram para você ficar rico, né? Não é poucas pessoas, né? Então, o cara que quer fazer day trade, o cara que quer fazer investimento de alto risco, o cara que quer ser o novo Warren Buffett, o Luiz Barsi, ele acha que ele vai alcançar tudo, que ele entende de ação, que ele vai comprar porque ele seguiu diquinha no YouTube, mas ele não lê nenhum relatório. Ele não sabe calcular um valuation, mas ele está comprando curso porque ele vai ficar rico. Vai dar errado, tá? Já vou te falar, vai dar errado. É atalho para corpo ideal. Nossa, como tem atalho para corpo ideal agora, né? Botox, anabolizantes, né? Eu quero ficar grandão igual o Bruno, só que eu quero 6 meses, eu não quero treinar com ele. Pergunta para ele como é que ele está desse tamanho. Treina há décadas, né? Me chama para treinar, quando que eu fui, né? Vergonha na cara esse 2026, né? Aí eu vou falar assim, não, Brunão, pô, tem um cara ali que tem um remédio ali, vou ficar grandão igual você. Vai dar ruim, vou ficar grandão igual o Bruno, vou morrer em 2027, né? Hoje é cirurgia plástica, vai dar ruim, remédio para emagrecer em 3 meses, vai dar ruim, por quê? Porque é um atalho. Até atalho para conhecimento, gente. Atalho para conhecimento. Compra um curso no Hotmart, paga um diploma, faz um curso, não, vou procurar um curso EAD, assim eu não preciso nem ir lá e nem estudar, porque a hora que vir o material para fazer, eu jogo na inteligência artificial e protocolo lá, porque eu só quero o diploma.
vai dar ruim. Você vai conseguir o diploma, mas vai ser um péssimo profissional no mercado de trabalho. Você vai se lascar. Em atalho, vai se lascar. Todo dia acorda cedo um malandro e um otário, quando eles encontram da negócio. Quem está vendendo curso no Hotmart está dando risada de você, né? É igual dono de academia, né? Agora a academia é tudo por cartão de crédito, você deixa lá pagando, né? Ele racha de rir, porque são 200 pessoas matriculadas, vai só 50, né? Eu sou uma das 200, a minha esposa está olhando. Eu vou cancelar o meu plano. Por quê? Por que isso? Não há como alcançar um grande resultado sem trilhar o processo, gente. Deus pode trabalhar no mundo sem mediação alguma humana. Ele trabalha, ele pode fazer, ele não precisa da minha força, da sua força, mas ele também opera por meio de agentes humanos. Dentro da missão de Deus, ele nos chama para fazer a obra que é dele. Por que se ele não precisa de mim e de você? Justamente para nos moldar, nos fazer crescer, nos transformar à semelhança em Cristo Jesus. E nesse domingo nos ensinar que pequenas, grandes coisas podem acontecer na minha vida, na sua história, desde que a gente esteja conectado ao Espírito dele. Deixa eu te contar uma história. E muitos aqui conhecem essa história, porque é uma história de um pouco mais de 7 anos. E aí você faz o cálculo assim, o pastor vai contar uma história de um pouco mais de 7 anos, então significa que lá em dezembro de 2018, ele estava chegando aqui. É sobre essa história que eu quero contar para você. Cheguei aqui em Indaiatuba para pastorear essa igreja que ainda ficava lá no 9 de julho. Eu não conhecia a cidade, eu não sabia que Indaiatuba existia. O meu coração estava direcionado a ficar numa cidade próxima à cidade do meu sogro, em Limeira, ou até mesmo ir para o Rio Grande do Norte, Natal. Mas aí eu entrei nessa cidade aqui, e aí, como eu não sou bobo nem nada, eu ouvi o que a minha esposa disse. Ela falou assim, Deus está falando que é aqui. E aí eu falei assim, não vou discutir. Então, eu me rendi à vontade de Deus e conheci essa cidade maravilhosa. Sou fãzão agora de Indaiatuba, né? Eu sou um dos que fica anunciando, a cidade é a melhor do Brasil. Vocês ficam bravos comigo, porque daí vem mais gente, assim. Mas eu amo essa cidade, como é que eu vou falar mentira? Essa cidade é maravilhosa. Aí eu chego aqui na igreja presbiteriana e ela passava por tempos difíceis, né? E no dia 2 de dezembro de 2018, foi a minha primeira pregação como pastor que assume essa igreja, né? Foi essa daqui, olha só, 2018, né? Se você prestar atenção, você reconhece até algumas pessoas ali meio de costas, assim, ali à direita está a Darli ali, né? E aqui, nessa foto, se você contar, tem 11 pessoas sentadas aqui nessa foto. E aí, obviamente, tinha mais umas 7 que não estão na foto. Quase 20. Eu lembro porque eu contava, às vezes era domingo 14, às vezes era 16, às vezes era 18. Quase 20. E na minha mente, obviamente, vinha aquela voz, não vai dar certo não. Laci, você vai fechar essa igreja aí. Todo mundo pastoreou, vai chegar na sua vez, você vai estragar, vai fechar a igreja, né? E aí eu ficava com medo. Claro, essa não era a voz de Deus. Essa era a voz humana, essa era a voz do inimigo, essa era a voz tentando me distrair da obra de Deus. Mas hoje, olhem só onde e como nós estamos. Olha só, que bênção que nós estamos aqui. Né? A gente está crescendo, a gente está se aprofundando no discipulado, Deus tem sido maravilhoso e bondoso com as nossas vidas, e o ponto é perceber o que Deus, presta atenção, o que Deus, e não o pastor Laci fez a partir de um pequeno começo. Esse é o ponto. Porque não interessa se sou eu ali, se é outro ali, naquela foto. O ponto é o que Deus faz com pequenos começos. E com essa última lição, eu quero te encorajar para o ano que se inicia. Não despreze os pequenos começos. Esse verso aqui, eu retirei de uma outra versão, a gente utiliza a nova versão internacional, a NVI. Esse verso está na NVT, porque eu gosto como foi traduzido. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Não desprezem os começos humildes. Amigos e amigas, antes de colocar a última pedra, é preciso colocar a penúltima. Antes de você colocar a penúltima, você precisa colocar a antepenúltima. O que isso significa? Que é preciso começar de algum lugar. Tem aquela primeira pedra.
tem aquela primeira vez, tem aquele primeiro desafio, de algum jeito, de alguma forma, e o nosso Deus se alegra quando você começa de uma maneira humilde, sendo fiel nas pequenas coisas que Deus te deu. Ele se alegra, ele se alegra. Não se preocupe com o tamanho, não se preocupe com uma grande expansão, não se preocupe em sonhar onde que a sua empresa vai chegar, se preocupe em ser fiel no pouco, porque quando você é fiel no pouco, aí sim Deus entrega a você o muito, porque você está sendo fiel a Ele. O ponto é esse, não despreze os começos humildes. Muitas vezes nos perdemos prestando atenção apenas nos grandes momentos das pessoas, né? O que as redes sociais chamam de highlights, no auge do processo delas. Então, às vezes, você segue algum empresário, ele só coloca a foto dos highlights no Instagram. E aí você olha, você acha que é só aquilo. E aí você olha, por exemplo, nas histórias bíblicas, a gente faz isso. Você olha para Moisés, por exemplo, nossa, Moisés, galeria da fé, amigo de Deus. Pô, o cara foi chamado de amigo de Deus, escolhido para libertar o povo. Mas você esquece de olhar 40 anos aprendendo na educação do Egito. Mais 40 anos no deserto de Midian cuidando de ovelha, para depois, por 40 anos, conduzir o povo. São 80 antes. Aí você olha para o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que derrotou Golias. Eu quero derrotar os meus gigantes de 2026. Pô, todo mundo quer. Aí você olha só para esse highlight, tudo bem, mas e os anos em que ele foi fiel a Deus nos campos? Cuidando de ovelha, orando, meditando na palavra. Chegando depois de 3, 4 dias com o rebanho para sentar na mesa com seus irmãos e sai fora, Davi, você não presta para nada. Quando o profeta chama, cadê os teus filhos? Nem é chamado. Você não olha para o tempo de preparação, de meditação. Ele deitava na grama, olhava para o céu e dizia, os céus proclamam a glória de Deus. Ele, Deus, todos os dias. Olhem para Ruth, no ano passado, né? O ano passado a gente teve aquela sériezinha, meio doraminha, meio novela de Ruth, uma história de amor e redenção, e a gente vê como a literatura bíblica é de fato uma novelinha, né? E aí a gente fala assim, puxa, que legal, que romance lindo, Ruth, e aí as meninas falam assim, eu também quero o meu Boaz. Eu olho para a história de Ruth, eu quero também, igualzinho Boaz, B de BBB, bonito, bondoso e bênção na minha vida, né? Aí você não olha o quanto tempo Ruth foi fiel à sua sogra. Você quer um Boaz, mas está brigando com a tua sogra. Ela foi fiel. Por quanto tempo, quanto sofrimento ela passou, quantas coisas ela abriu mão, o quanto ela trabalhou e ralou para sustentar agora uma mulher a quem ela ama, sendo fiel em todas as coisas. E essas coisas ninguém vê. O tempo de Moisés pastoreando em Midian, ninguém vê. Não tem detalhes. O tempo de Davi cuidando de ovelhas, meditando e decorando a palavra de Deus, ninguém vê. Ruth trabalhando arduamente, conversando com Deus, ninguém vê, mas são essas as pequenas, grandes coisas. São essas pequenas coisas que geram grandes resultados. Não despreze os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. São detalhes, pequenas coisas, mas elas são vitais para que grandes coisas aconteçam na sua vida em 2026. As grandes coisas, meditação na palavra de Deus, pequena, grande coisa, oração. Sabe, às vezes você fica preocupado em entrar, fica até nervoso, porque agora deu 2026, eu tenho que fazer aquele leitura bíblica em um ano. E aí você já sabe que não conseguiu o ano passado. Aí você fica se comparando com quem conseguiu. Por que você não se concentra em ler o livro de Salmos de maneira profunda e com sede de Deus? Essa pequena coisa, essa pequena atitude todo dia, isso que vai transformar a sua história. O resultado de ler a Bíblia toda vai vir com esse coração disposto a beber, a se alimentar da palavra de Deus. Então comece pequeno,
mas comece de maneira fiel. O resultado vem pelo poder de Deus. Deus já conhece o resultado final. O processo é tão importante quanto o resultado, e não despreze os pequenos começos. Aqui estão as 4 lições do texto bíblico para mim e para você. Concluindo, pequenas coisas geram grandes resultados. Se a palavra nos diz que são pequenas coisas, não adianta você fazer uma lista gigante de resolução de ano novo. Se você já fez, me desculpa, pode rasgar, pode jogar fora, você não vai cumprir. Não adianta criar metas inalcançáveis, dizer a si mesmo, falhei em 2022, 23, 24, 25, agora em 2026 vou tirar o atraso e correr atrás do prejuízo. Toma cuidado com essa expressão, tirar o atraso e correr atrás do prejuízo, porque não vai funcionar. Comece da onde você parou. Eu falhei, ontem eu não li a Bíblia. Então eu vou ler o texto de hoje ou de ontem. Não, você vai ler aonde você parou, porque o teu propósito não é fazer check em capítulos, o teu propósito é se alimentar da palavra de Deus. É isso que tem que estar no teu coração. E aí por isso que você volta. Você volta para a leitura porque você quer conhecer Deus. Você quer ser conhecido. Você quer viver o que Ele tem para a sua vida. Porque esse é o seu propósito. O que você precisa é de um começo humilde, no poder do Espírito, anunciando a graça de Deus para que todos saibam quem é o Senhor. É aquele que te dá a vitória. Então eu vou te deixar um desafio bem simples, bem pequeno, mas que trará um grande resultado no seu 2026. Vocês já estão acostumados que eu trago as lições práticas de vida, mas se são pequenos começos, eu não posso trazer muitas lições para você. Então eu vou trazer uma lição apenas. Uma lição para permear o teu ano de 2026. Escolha uma palavra que direcionará o seu ano no poder do Espírito. Como assim, pastor? Por exemplo, no ano passado eu me reuni com o conselho da IPPAC e disse, a nossa palavra como liderança vai ser alinhamento. Percebi que muitas pessoas não conheciam os processos da igreja, gente nova chegando, alguns ministérios estavam desalinhados na nossa missão, e aí foi interessante porque tivemos um ano desafiador para alinhar. Então nós alinhamos questões estruturais, então a gente deixou o prédio conforme as exigências da Prefeitura dos Bombeiros, trabalhamos escada, diâmetro, elevador, placas de som, ar-condicionado, alinhando estrutura, alinhando ministérios. Então a gente precisou deixar de fazer coisas que não tinham a ver com a missão de Deus para a Igreja Presbiteriana do Parque, falamos não e alinhamos aqueles que estavam um pouquinho perdidos. Alinhamos a nossa espiritualidade. Precisávamos alinhar a nossa espiritualidade. Muita gente chegando, conhecendo a Jesus. Então, a gente teve séries sobre finanças, como a economia do reino. Nós falamos sobre família, lavanderia, né? Então, a gente lavou muita roupa suja aqui. Falamos sobre muitos problemas familiares, porque a gente precisava de alinhamento. Relacionamentos, alinhamos relacionamentos com a série Ao Redor da Mesa. E, claro, tudo isso foi desafiador. Por quê? Porque alinhar significa dizer não. Estabelecer limites, tomar decisões que às vezes não são populares, tomar decisões que às vezes, não gostei, pastor, não gostei, conselho. Só que vejam onde nós chegamos com uma palavra que Deus nos deu. Saímos de uma membresia de menos de 100 membros para mais de 125. Aumentamos o número de presbíteros e diáconos. Começamos 2025 com nenhum seminarista. Hoje a gente começa com 2. Os PGVs, pequenos grupos de vida, cresceram, mas cresceram de uma maneira profunda, se tornaram amigos, vão além dos encontros, jantam juntos, vão em formatura dos filhos, a juventude se fortaleceu, nós temos trabalho agora com adolescentes e com jovens, o parquinho está cheio de criança, aprendendo a viver na direção do Espírito. Pequenas coisas geram grandes resultados. Então, hoje você vai pedir a Deus uma palavra que direcionará o seu ano, no poder do Espírito Santo. Você vai pedir. E é claro, isso precisa estar dentro da palavra de Deus. Não é algo que você tira assim da sua cabeça. É algo que você medita na palavra de Deus. E fica a dica que talvez você encontre essa palavra na semana de oração. Talvez na semana de oração Deus te dê essa palavra. A minha palavra eu já sei. Não é a palavra da liderança da IPPAC, é a palavra do Laci, não é nem do pastor Laci, é do Laci. Eu orei, busquei na Bíblia, Deus me deu uma palavra, sendo bem sincero com você, não era a palavra que eu imaginava. Né? Posso dizer que assim,
talvez não fosse a palavra que eu gostasse tanto, né? Porque Deus me deu um verbo. E Deus me deu um verbo que é o verbo clamar. E eu preferia, talvez, conquistar, né? Crescer, multiplicar, vencer. Mas o verbo que Ele me deu foi clamar. Aí eu li a Bíblia, e toda vez que eu abria a palavra, tinha, clamei ao Senhor, aquele que é digno de todo louvor. Aí eu falei assim, tá bom, anota ali, medita, ora. Aí eu abri outro texto, todos os dias eu clamo a Ti, ó meu Deus. Aí eu abria de novo, que o Senhor responda ao teu clamor. E aí por isso eu perguntei, Deus, é essa a palavra mesmo? Clamar. Porque eu sei que clamar no texto bíblico envolve tempos de sofrimento. Eu falei, é essa a palavra, Deus? Quem clama está no sofrimento, é essa. Clamar nos textos bíblicos envolve dias de angústia. Clamar no texto bíblico são noites escuras da alma. Clamar são estações de aflição. Aí, sabendo disso, por isso que eu não gostei muito dessa palavra. Só que o fato de eu não gostar significa que essa é a palavra mesmo que Deus deu, né? Não tem escapatória. Foi a que Deus deu. Hoje é o dia 4 de janeiro, eu não sei o que vai acontecer no ano de 2026. Sim, agora eu estou profetizando algo sobre a minha vida que eu não sei. A gente vai descobrir juntos ao longo desse ano. Mas uma coisa eu sei, que quando nós clamamos, e no caso, essa palavra minha, quando eu clamo, Deus me livra, Deus me resgata, Deus me responde. Então, Deus, essa é a palavra, eis-me aqui, clamarei a Ti. Essa é a minha palavra para 2026, é um versículo, Salmo 57, 2. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus, para que comigo cumpre o seu propósito. Esse é o versículo para o meu ano. Você precisa descobrir o seu. Cada pequena coisa que eu fizer nesse ano deve ser feita numa atitude de clamor a Deus, para que se cumpra o propósito dEle e não meu na minha vida. Essa é a minha pequena grande coisa para 2026. A minha pergunta agora nessa manhã é, e quanto a você? Qual é ou será a sua palavra para 2026? Ore. Busque a Deus na palavra para você entender isso. Porque quando você busca na palavra, provavelmente a sua palavra para 2026 não será viagens. A não ser que você seja chamado por Deus para um ministério, né, missão transcultural. Aí vai ser. Só que daí você não vai para as Europa, né? Você vai para Uzbequistão, você vai para a Eritreia, né? Amém? Certamente a palavra para você em 2026 não será iPhone, tá? Nem carros. Mas a palavra para o seu coração, que eu não sei, é o Espírito que vai te dar, pode ser sim, renúncia. Pode ser esperança. Pode ser generosidade. Pode ser serviço. Pode ser adoração. Pode ser disciplina. Pode ser relacionamento. E quando você receber essa palavra, lembre-se, o resultado vem pelo poder de Deus. Deus já conhece o resultado final. O processo é tão importante quanto o resultado. E aí, no final do ano, sabe o que vai acontecer? As pessoas irão perguntar, nossa, que loucura, hein? Eu achava que o seu casamento estava por um fio, e agora é amorzinho para cá, beijinho para cá, carinhozinho na mão aqui, vocês sentam até juntinho aqui no culto. Como assim? Eu nem sabia que você se preocupava com espiritualidade, agora você só fala em Jesus, agora você só cita a Bíblia, o seu coração arde, os seus olhos brilham, a sua vida tem um sentido. Puxa, mas nossa, você era tão estressadinha, toda hora estourava, agora eu vejo você leveza, agora eu vejo você domínio próprio, peraí, você tem paciência, você olha com atenção e ouve as minhas palavras. O que aconteceu? As pessoas vão perguntar, que grande coisa você fez nesse ano 2026? E você vai responder, humildemente, nada tão grande, é que eu não desprezei os pequenos começos. Deus tem uma palavra para você. Seja fiel a Ele nas pequenas coisas e aguarde o resultado que Ele tem preparado para a sua vida nesse ano. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Amém?
nesse momento em que nos aproximamos da mesa de Jesus,